Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia. Vamos buscar as nossas reflexões filosóficas, tendo como base a filosofia política em Thomas Hobbes, o surgimento do Estado moderno. Pois bem, nosso tema é esse, filosofia política, Thomas Hobbes. E o nosso objetivo? Conhecer as ideias principais dos filósofos chamados contratualistas, para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado por meio do contrato social. Deixa eu tirar a imagem aqui um instantezinho. Por meio do contrato social. Pois bem, vamos recapitular. São várias as teorias que tentam explicar a origem do Estado e todas elas se contradizem nas suas conclusões. O problema é bastante complexo e a ciência não dispõe de elementos seguros para reconstituir a história e os meios de vida das primeiras associações humanas. Então, é um ponto de curiosidade, é um ponto de reflexão, é um ponto de pesquisa, porém com conclusões que acabam se contradizendo. Por quê? Porque a problemática é realmente complexa e a ciência acaba não dispondo dos elementos necessários para se chegar a um ponto comum. Pois bem, quando surgiu o Estado? O Estado como nós conhecemos, com o seu modelo de governo, o seu modelo de sociedade, o estabelecer de limites para a convivência social, quando isso se deu? Essa é a investigação. Por isso, várias teorias, mas sem uma conclusão, pois todas as teorias acabam se contradizendo. Pois bem, todas as teorias são baseadas em hipóteses, ou seja, meramente conjecturas, raciocínios e hipóteses. Meramente conjecturais, raciocínios hipotéticos, não chegando a uma única ou em alguma conclusão. Vamos lá. Teorias da origem familiar. Será que o Estado ele se originou a partir da família? Teorias da origem patrimonial. A partir do momento que as sociedades ou a sociedade percebe a importância, começa a valorizar o patrimônio e, obviamente, como anterior a esse chamado Estado moderno, existia o chamado estado de natureza, onde a propriedade privada não se garantia por si só, o dono daquela propriedade não tinha condições de garantir para si a propriedade. Quando eles entendem a importância deste patrimônio, houve então a necessidade de estabelecer limites que garantissem o patrimônio A, B ou C. Ou seja, a origem patrimonial, para se resguardar o bem, se confeccionou então o Estado, se trabalhou o Estado, se originou o Estado para dar garantias àquilo que é patrimônio privado. E a última teoria ou teorias da força, como uma imposição de limites. Pois bem, da origem familiar, é a mais antiga, apoia-se na derivação da humanidade de um casal originário, é de fundo bíblico, de fundo judaico-cristão. Divide-se em patriarcal, a presença da figura masculina, e matriarcal, a figura feminina, a figura de uma líder nesta família, e a partir dessa liderança, ou patriarcal ou matriarcal, a origem do Estado como conhecemos. Jean-Jacques Rousseau, um outro filósofo, vai dizer que, em harmonia com a doutrina de Aristóteles,
Afirmou que a família é o primeiro modelo da sociedade política, mas é preciso não perder de vista que a família é uma unidade social, ou, muito mais, está a família para uma unidade social do que propriamente política. Pois bem, a teoria patriarcal sustenta que o Estado deriva de um núcleo familiar, cuja autoridade suprema pertencia ao ascendente varão mais velho, a figura de um pai, a figura de um líder dentro da família. O Estado seria, então, uma ampliação da família patriarcal. Bom, se o Estado se originou ou não a partir dessa teoria patriarcal ou do patriarcado, certo é que nós vivemos e a nossa luta é realmente quebrar esse pensamento patriarcal no sentido de uma imposição que dá a ideia de um controle masculino. Essa é uma batalha, essa é uma luta. Por quê? Porque o patriarcado, ele está realmente presente, faz parte da nossa cultura e, infelizmente, é muito mal trabalhado, gerando, então, os extremos, o extremismo. E o que vai gerar, por exemplo, um problema com relação ao machismo e a visão de superioridade do homem com relação à mulher, ou seja, um problema de gênero, masculino e feminino. Uma outra teoria sustenta, no entanto, que a sociedade pode ter, ou melhor, que o Estado moderno se deu, e claro, né, envolvendo aí a sociedade, a partir do matriarcado. Sustenta que a primeira organização familiar teria sido baseada na autoridade da mãe. Como era incerto a teoria da paternidade, ou era incerta a paternidade, teria sido a mãe a dirigente e a autoridade suprema das primitivas famílias. Pois bem, nós temos de um lado o patriarcado, do outro lado o matriarcado. Realmente o Estado deriva dessas duas vertentes? É uma reflexão. Teoria da origem patrimonial, onde Haller afirmava que a posse da terra gerou o poder público e deu origem à organização estatal. Modernamente, esta teoria foi escolhida pelo socialismo, doutrina política, que considera o fator econômico como determinante dos fenômenos sociais, como uma parte que determina os fenômenos sociais. Agora, interessante, a origem patrimonial, ou seja, a posse da terra, para legitimar e garantir a posse da terra, deu-se origem à organização estatal ou organização do Estado, com a ideia de garantir a posse, a propriedade dessa terra. Na obra de Hobbes, lembrando, nosso tema é pensar a filosofia política a partir de Thomas Hobbes e a origem do Estado moderno, o nascimento do Estado moderno, dentro do pensamento contratualista ou do contrato social. Na obra de Hobbes, o Estado é analogicamente comparado ao corpo humano, tanto que denominou, ou seja, Hobbes denomina o Estado como corpo artificial. E aí ele faz a comparação. Assim como o Estado é dotado de órgãos e subdivisões, isso para a sua administração, tendo as suas competências, ele vai fazer essa ligação com a estrutura e funcionamento do corpo humano. Pois esse, ou seja, o corpo humano, funciona tão somente em razão da interligação entre os seus órgãos, músculos, nervos, etc. E o Estado também vai funcionar porque há uma interligação entre os seus órgãos e subdivisões. Pois bem, Hobbes tornou-se importante por suas ideias de cunho político e pelo apoio que dava ao absolutismo como uma forma de governo mais adequada.
Lembrando que o absolutismo vai pensar o governo de uma forma, como o próprio nome e a expressão diz, absoluta, ou seja, uma ideia centrada, um governo centrado, onde não há espaço para o que nós temos como a democracia, onde, se nós buscarmos na raiz desta palavra, o poder que emana do povo. Neste caso, o poder que emana de uma única figura, ou seja, um monarca, um absolutista, e as decisões devem partir dele e alcançar assim o povo, não partindo do povo para o povo. Sua obra, com uma expressividade maior, uma obra que tem um significado gigantesco, é o Leviatã, onde o Estado é esse grande animal, outra figura que ele usa, inclusive uma figura bíblica, e que controla então a sociedade, a maneira como as pessoas se relacionam, se interligam, convivem, são governadas. Então é uma grande e significativa obra de Thomas Hobbes. Dentro do pensamento hobbesiano, nós temos a seguinte reflexão: a razão levou os homens a concluir que viver em comunidade é mais favorável ao seu próprio desenvolvimento e à acumulação de bens. Então que o Estado vai surgir a partir do momento em que aqueles que compõem a sociedade chegam a um ponto, a partir de suas reflexões, de que viver em comunidade é muito melhor do que viver no que ele chama de estado permanente de guerra, de uns contra os outros. Então surge aí o que ele chama de contrato social para regulamentar as relações, a convivência. Então veja, uma reflexão. A razão levou os homens a concluir que viver em comunidade é muito melhor para o seu desenvolvimento e o que facilita também a acumulação de bens. Daí Hobbes vai pensar, quando vigorava o estado de natureza, é interessante pensar isso, no estado de natureza, cada qual é juiz de si mesmo e não há nada que confira segurança ao sujeito e não há nenhuma lei que lhe garanta o direito de propriedade. Então veja que Hobbes faz uma ligação aqui, principalmente com a questão do direito à propriedade e também das liberdades. Mas, pensando o estado de natureza, era um estado de selvageria. Se o sujeito optava por ter o que o outro estava tendo em sua posse, ele simplesmente, sendo mais forte, subjugava o outro, literalmente tomava, matava, lhe tirava da posse. Então, a sociedade vai pensar, olha, esse modo de viver não dá mais. Não dá para viver essa insegurança, não dá para possuir nada, não dá para construir nada, não conseguimos acumular nada. Então vamos entrar em um acordo? Daí a expressão contrato social. E nesse acordo nós vamos colocar o que podemos e o que não podemos. Ou seja, nós vamos abrir mão de algo, o outro irá abrir mão de outro algo para que possamos viver de forma comum e de uma forma organizada. É uma forma limitada, entre aspas. Mas a liberdade, à época, pensando em estado de natureza, também dava margens para a selvageria, para o avanço de um contra o outro, para um estado, coloquei há pouco, literalmente de guerra, guerra constante. Do mesmo modo que não havia impedimento de um homem fazer mal a outrem, também não havia nada que lhe assegurasse que algum mal não lhe seria feito. Esse era o estado chamado estado de natureza. Um estado praticamente natural, selvagem. Pois bem, os homens inclinaram-se, cada indivíduo,
a renunciar em parte à sua liberdade, visando a formação de um governo e de algo comum a todos. E qual a ideia? Limitar, colocar limites. O meu limite, o meu direito, ele vai até onde o limite do outro é alcançado. O limite do outro, ele alcança, ele chega até o ponto do limite do outro indivíduo. E assim se estabelece, então, a formação de um governo, para que esse governo pudesse, então, organizar a vida em sociedade. E aí, criação de leis, limites, tempos, prazos, de forma que a sociedade possa se encontrar em uma convivência um pouco mais harmoniosa. Veja, olha como isso é interessante. Contudo, nós não conseguimos viver em plena harmonia com tudo que temos enquanto Estado, enquanto um suporte que organiza a vida em sociedade. Imaginemos então sem a presença do Estado. Como seria essa vida? Claro, aqui nós estamos em uma suposição, mas como seria mais difícil? Se já temos criminalidade alta com a presença do Estado, infelizmente até muitas vezes com a participação dos representantes do Estado, imagine sem a presença do Estado. Como como se dariam as relações sociais sem esse limitar? Como é que se daria a posse, a propriedade privada, o trabalho? Como seria a convivência, as relações? Interessante pensar sobre isso também. Para sustentar sua teoria do contrato social, Thomas Hobbes partiu do pressuposto que todos os homens buscam a paz. Para sustentar a sua teoria, ele partiu do pressuposto que cansaram ou cansados da guerra, de viver em guerra, buscaram então um aporte na paz. E para que a paz passasse então a existir, vamos abrir mão. Eu vou abrir mão de uma parcela, o outro abrirá mão de outra parcela, e assim vamos viver em comum acordo. Beleza? Sigamos. A base da criação do Estado para Hobbes está então na necessidade de exercer um controle sobre a natureza humana. Então, essa é a base da criação do Estado para Thomas Hobbes. De alguma maneira, exercer o controle sobre a base, sobre a natureza, tendo como base a natureza humana. Beleza? Então, este é o fim do nosso ponto de reflexão, uma revisão e também algo novo que nós acabamos comentando aqui também. E partiremos para a resolução das nossas atividades. Convido você a permanecer comigo até o final do nosso vídeo. Bacana? Então vamos lá. Objetivo para a aula: conhecer as ideias principais dos filósofos contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado por meio do contrato social. Também parte do nosso objetivo a resolução das atividades, as quais temos aqui. Primeiro, a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito, mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a outro, não possa igualmente aspirar. Veja bem, o que ele vai colocar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles entravam em conflito, recorriam aos clérigos, à igreja, consultavam os mais velhos anciãos, apelavam aos governantes,
exerciam a solidariedade. Muito fácil. Estado de natureza. Podemos pensar em um aspecto selvagem. Então, exerciam solidariedade? Jamais. O indivíduo desejando o objeto, desejando aquilo que estava na mão do outro, pertencendo ao outro, ele não ia exercer a solidariedade. Ele não ia apelar a governantes, ele não ia buscar consultar o conselho dos anciãos, ele não recorria à igreja. Estado de guerra. Entravam em conflito. Observem bem. Estado de natureza, guerra, conflito, tomada pela força, a imposição do mais forte sobre o mais fraco. Enem 2015. Questão simples. Vamos adiante. A importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis, ou seja, que podem fazer sentido, sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas neste tipo de situação que resvalará então em um estado de guerra. Ou seja, quando o ser humano se sente pressionado, ele pode deixar toda aquela, quem sabe, apatia ou um sujeito pacato, em que não há nesse sujeito uma característica de orgulho ou de posse ou de desejos, mas em um estado de aperto, de dificuldade, de pressão, ele pode sim entrar em um estado de guerra. O texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como alienação ideológica, microfísica do poder, estado de natureza, contrato social, vontade geral. Então veja, vamos pensar novamente essa questão. O que torna o argumento assustador, lhe atribui importância e força dramática, é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação. Que tipo de situação? Alienação? Não. Microfísica do poder? Não. No contrato social? Não. Vontade geral? Também não. Estado de natureza. Por isso, leis, por isso, limites, por isso, uma imposição maior para que a sociedade, enfim, consiga viver minimamente, harmoniosamente bem. Ok, meninos e meninas? Acompanhe as aulas, acompanhe as orientações, acompanhe as atividades, não deixe de cumprir com as suas atividades lá no GPA. Observe. No final de cada aula, nós temos o ponto de atenção. Vocês vão ler este ponto de atenção. Vou até fechar aqui um pouquinho a câmera. Vocês vão ler o ponto de atenção. Copie este ponto de atenção, passe para o seu caderno, pois é um aporte para os seus estudos. A partir deste ponto de atenção, vocês terão maiores condições de realizarem, se saírem bem na avaliação que está próxima à avaliação de bloco. Ok? Então não esqueçam, atividades no GPA, atenção com relação às aulas, seus horários, cumprindo assim aquilo que está pré-determinado e acordado com vocês e resumindo sempre no final das nossas aulas o nosso ponto de atenção, que na verdade ele poderá aparecer no meio da aula também, mas ponto de atenção que é o seu suporte para a sua avaliação.
Ok? Está aí, ponto de atenção, 3 slides. Observe bem, estude a partir deste ponto de atenção também. Ok? Um abraço e deixa eu voltar aqui para um tchau. Me coloco à sua disposição para qualquer dúvida. Peço desculpas também, algum inconveniente com o vídeo, alguma situação que pode não agradar, eu espero que não, mas na dúvida, fale comigo, tá? O meu desejo é fazer o melhor para vocês. Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, mas me esforço para isso. Me coloco à sua disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, vamos conversar. Valeu? Até a próxima aula e obrigado por sua atenção. Até lá!